Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Vamos dar início, vamos orar. Pai querido, louvamos o Teu nome, porque foi servido ao nosso bom Deus nos permitir estar aqui esta noite e estudarmos as verdades do Evangelho, da fé cristã. Nos dirige pelo Teu Espírito para compreendermos essas verdades e aplicá-las à nossa vida cristã. É o que rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Salmo 92. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 6. Salmo 92, verso 1 até o verso 6. Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Vamos dar então início hoje aí a continuidade ao capítulo 5. Nós vimos na semana passada o segundo trecho e agora nós estamos avançando aí nos pontos 10 a 12. Então, resumo do capítulo 5 das Institutas da Religião Cristã em Comentários. Tem um erro aí no início da apostilazinha aí. Resumo do capítulo 5, não dos capítulos, né? Do capítulo 5. Título do capítulo 5 em duas versões em língua portuguesa. O primeiro título vem aí: o conhecimento de Deus fulge na obra da criação e do mundo e em seu contínuo governo. Os subtítulos que vem abaixo aí, no início de cada ponto, foram acrescidos pelo editor. Então, ponto 10, propósito deste conhecimento. Ponto 11, cegueira humana ante a evidência de Deus na criação. Ponto 12, a superstição humana e o engano dos filósofos constituem obstáculos à manifestação divina. Esses subtítulos constam nas Institutas ou Tratado da Religião Cristã, volume 1, é a edição clássica do latim, Editora Cultura Cristã, páginas 70 a 75, 1985. O título que vem na edição As Institutas da Religião Cristã, tomo 1, da editora Unesp, página 51, é o conhecimento de Deus reluz na criação do mundo e no seu contínuo governo. Eu vou acrescentar nosso próximo encontro títulos em inglês e em espanhol, de duas edições, uma edição em inglês e uma edição em espanhol. Eu não fiz agora porque eu estou sem um dicionário da língua espanhola e eu fiquei com medo de fazer uma tradução errônea de 2 termos que apareceram na versão. Então, essa semana eu devo adquirir aí o dicionário. Isso possibilitará uma tradução mais correta, para não incorrermos em erro. Mas vocês vão perceber que na versão em espanhol, os subtítulos, há grande diferença. Nós temos aqui, por exemplo, os títulos principais. Na versão do Dr. Valdir Carvalho, diz assim: o conhecimento de Deus fulge na obra da criação do mundo e em seu contínuo governo. A Unesp traduziu assim: o conhecimento de Deus reluz na criação do mundo e no seu contínuo governo. A diferença é pequena, mas nos subtítulos é muito grande a diferença e acho que ajudará vocês a compreender melhor o assunto nesses subtítulos. O ponto primeiro aí, 5.10, fala sobre o propósito desse conhecimento de Deus. Semana passada nós falamos um pouco sobre isso. O conhecimento simplesmente teológico vai produzir aridez. Ele precisa estar unido à capacidade de aplicação espiritual. Ter muito conhecimento teológico
produz uma pessoa árida. Ela precisa unir a aplicação espiritual. O que eu aprendi sobre Deus, como eu aplico isso à minha vida pessoal, como isso me transforma, senão perde sentido. E aí então, nós temos um resumo. Ele serve tanto para nos levar a adorá-lo, como para despertar e encorajar em nós a esperança da vinda futura. Então, o conhecimento de Deus nos leva, em primeiro lugar, a adorar Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu adoro. A cada ano que passa no meu relacionamento pessoal em casamento, mais eu amo minha esposa. Eu tenho encontrado mulheres não mais bonitas, porque ela é a mais bonita, mas mais interessantes. Em alguns aspectos são mais interessantes. E por que eu não troco? Porque a minha mente me leva a ponderar, em primeiro lugar, que eu não posso pecar contra Deus. Eu fiz um voto diante dele de tê-la como única mulher da minha vida. Mas eu considero fatos como: ela me deu filhos maravilhosos, ela é cristã, ela é honesta, é amável, é boa dona de casa. Ao considerar estes pontos, eu olho para as outras e digo: eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Então, cada vez que eu me aprofundo no conhecimento de quem ela é, do seu caráter, de como ela tem sido moldada pelas escrituras, pela vida cristã, pela relação comigo, eu falo: não vou começar do zero agora com outra mulher. Quando mais eu conheço a Deus, mais isso me conduz à ideia de que eu preciso dele, que ele tem me transformado, tem me moldado, tem de fato servido na transformação do meu ser. E isso me conduz a adorá-lo, a reconhecê-lo como algo importante na minha vida. Outro aspecto: desperta e encoraja a cada um de nós a uma esperança de sua vinda futura. Eu começo a olhar para aquele momento em que Deus vai retornar. Os anseios no coração aumentam a cada momento. Quanto mais eu estudo teologia, quanto mais eu aplico. Veja, os puritanos, nós vamos, quando terminarmos a série de estudos no Evangelho de São Mateus, às terças, nós vamos iniciar um estudo nos puritanos. E tinha uma coisa que eles tratavam com muita proeminência: uma teologia experimental, uma teologia que pudesse ser aplicada no cotidiano, no dia a dia, na vivência, nos momentos, nas situações pessoais, na família, no trabalho, onde quer que estivesse, na política. Então eu preciso de fato aplicar a esperança da vinda de Cristo à minha vivência. E quanto mais eu conheço, mais eu clamo: vem, Senhor, volta, porque eu percebo a minha realidade e a realidade do mundo. Os exemplos de sua clemência, assim como de sua severidade, que temos, são incipientes e incompletos e sinalizam para ações futuras de Deus. Então aquilo que nós podemos ver, tanto da severidade quanto da clemência de Deus, são, em primeiro lugar, incipientes. É algo muito etéreo, muito distante ainda. Também incompletos. Não são ainda perfeitos. É aquilo que na teologia reformada nós denominamos de já e ainda não. Já estamos salvos, porém ainda não nesse momento, neste tempo presente. Nós estamos neste processo ainda, até o dia em que ele vai voltar. Então ainda é algo muito incompleto e sinalizam ações futuras de Deus, tanto da sua bondade como da sua justiça. São presságios de coisas maiores, cuja manifestação e realização completa estão reservados para uma outra vida. No domingo eu vou falar um pouquinho disso, de manhã em Apocalipse 22 e de noite em 2 Pedro, lá no trecho final da epístola, onde tanto Pedro quanto João nos conduzem àquela instância e realidade final da vinda de Cristo, daquela esperança guardada pelos cristãos. Quando nós estamos tratando da situação, é o que o Calvino faz aqui no ponto 10, ele fala de uma situação que nos dirige àquilo que está reservado na outra vida, uma perspectiva escatológica, do escatom, do cumprimento das últimas coisas, daquele dia da consumação final. A maldade e a justiça existem nessa vida e nos apontam o fato de que haverá uma outra vida em que a iniquidade será punida e a justiça recompensada. Portanto, os cristãos têm a esperança repousando no momento do escatom futuro e não no agora. É tolo, e eu acho que não é
propício aos cristãos imaginar que repousarão em sossego neste tempo presente. Jesus disse o que? Neste mundo tereis muitas aflições. Pelo termo neste mundo, ele se refere ao agora. Se ele declarou isso, o que é que nos cumpre entender? Que aflições existirão. Porém, nós estamos vendo lá em Apocalipse que no finalzinho ele promete: não haverá mais lágrima, dor, luto. Naquele dia não haverá mais, mas neste tempo passaremos por aflições. Então nós repousamos no momento futuro, onde será punida a iniquidade e a justiça será recompensada. E à noite nós vamos ver domingo Pedro falando sobre isso. Aquele que pratica a justiça, continue praticando e se santificando. E aquele que pratica a injustiça, continue praticando a injustiça. E aí eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que às vezes eu falo na igreja, que choca muitas pessoas. Você está vivendo pecado? Vai viver no pecado. É isso que a Bíblia está falando mesmo. Não fica aqui se enganando, não, porque você vai se decepcionar quando ele disser: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se observarmos que frequentemente os crentes são castigados pela vara do Senhor, podemos crer com toda segurança que haverá um dia em que os ímpios não ficarão sem receber sua chibatada. Calvino cita aqui Santo Agostinho: se cada pecado fosse agora receber a sua aberta punição, pareceria que nada é reservado para o juízo final. Por outro lado, se Deus não punisse abertamente agora qualquer pecado, poderia-se crer que há providência. Cidade de Deus, o livro 1, dá o ponto 8. Então as obras de Deus nos dão na forma de um quadro, um conhecimento de suas perfeições. Todavia, só compreendemos o seu propósito principal, valor e razão, porque devemos ponderá-las. Quando descemos para dentro de nós mesmos e contemplamos os meios pelos quais Deus mostra em nós sua vida, sabedoria e poder, e excita a nosso favor a sua justiça, bondade e misericórdia. Mostra-nos isso o Salmo 92, 5 e 6 e o Salmo 45. Calvino cita estes dois salmos, e no livro dos Salmos, comentário de João Calvino, pela editora Paracletos, ele nos fala um pouquinho sobre este salmo, em especial aí os versos 5 e verso 6, Salmo 92, versos 5 e 6. Eu vou ler para vocês. O salmista, havendo falado das obras de Deus em geral, continua falando mais particularmente de sua retidão no governo do mundo. Então, Calvino declara que Deus toma a revelação geral e diz: olha, ela me apresenta. Porém, ele diminui essa revelação geral à retidão de Deus manifesta em todas as coisas. Deus é reto, Deus é bom e Deus é justo. E os homens veem isso. Os homens não podem tentar acusação contra o Altíssimo, porque Ele é bom, Ele é reto e Ele é justo. E isso se apresenta em toda a natureza. Por isso os homens são indesculpáveis. Calvino então diz que ele, reduzindo este ponto, começa a falar do governo dele no mundo. Ainda que Deus prorrogue o juízo dos ímpios, ele mostra no devido tempo que, ao aparentar conveniência com suas obras, ele não as passa por alto nem as deixa de perceber. Então ele diz assim: olha, por enquanto Deus está prorrogando, mas ele não está passando por alto, como que anotasse cada uma delas e as registrasse. De manhã nós vimos isso em Apocalipse. Abriram-se muitos livros da presença do Senhor, e ele passou a julgar os homens. A ideia de livros é a ideia de registro, de que está guardado, de que está ali contido aquilo que está sendo realizado. Ainda que exercite seus próprios filhos com a cruz, ele prova pelo resultado que não age com indiferença em relação a seu bem-estar. A razão do salmista para tocar neste ponto, em particular, parece ser por muitas trevas que pairam sobre o esquema da providência divina, em virtude da desigualdade e desordem que prevalecem nas atividades humanas. Vemos o ímpio triunfar e aplaudir sua própria boa fortuna, como se não houvesse juiz nas alturas.
e aproveita a ocasião da paciência divina para desenfrear-se em excessos adicionais, dando a impressão de haver escapado de sua mão. A tentação é agravada por essa estupidez e cegueira de coração, que nos leva a imaginar que Deus não mais exerce sua superintendência sobre o mundo e se assenta ociosamente no céu. Sabe-se também que tão logo nos dispomos a mergulhar nas angústias da carne. Calvino diz então que muitas vezes o que acontece é, por parecer que Deus não está agindo contra o ímpio e que o ímpio está a dar-se de bem, nossos corações começam a maquinar dentro de si a ideia de que Deus está ocioso no céu ou de que Ele não está atentando à situação. E o nosso coração então passa a pecar. Vocês devem conhecer bem a história do salmista que disse que, vendo os ímpios prosperarem, sentiu ele mesmo desejo de proceder assim para prosperar. E às vezes esse é o mesmo sentimento que nos atinge. Então, Calvino nos dirige nessa proposição. O verso 6 do Salmo 92, ele comenta assim também: o insensato não as conhecerá. Isso é acrescentado com propriedade para que saibamos que a falha está em nós mesmos, em não louvarmos os juízos divinos como devemos. Pelo termo insensato, ele quer dizer os incrédulos em geral, contrastando-os tacitamente com os crentes, que são divinamente iluminados pela palavra e pelo Espírito. A ignorância e a cegueira que ele alude exercem domínio sobre todos sem exceção, cujo entendimento não foi iluminado pela divina graça. Nossa oração a Deus deve ser no sentido de desimpedir nossa vista e nos capacitar para a meditação sobre as suas obras. Calvino diz então que quando o salmista, eu queria que você abrisse novamente a sua Bíblia lá no Salmo 92, para lermos o verso 6. Pedir um favor para o irmão Leandro Lúcio trazer um copo de água para mim, por favor. Salmo 92, o verso 6. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Daí então Calvino nos dirige a orarmos, dizendo: Senhor, pela santa palavra nos permite ver a sua providência e a ação de Deus pelas obras dele. Como ele falou nas Institutas, no ponto 10, a providência de Deus está dirigindo o mundo. Deus está governando o mundo. Eu vou ler para vocês lá o ponto 10, tem ele aí na apostila. Eu fiz uma cópia desse trecho, mas está na versão do latim, a versão clássica da Editora Cultura Cristã. Eu vou ler aqui na edição da Unesp, página 60. Depois, um conhecimento desse tipo não deve apenas nos excitar ao culto de Deus, mas também nos despertar a levantar para a esperança de vida futura. Aquilo que já outrora eu falei aqui, quando nós conhecemos a Deus. Obrigado, Lúcio. Quando nós conhecemos a Deus, isso nos remete a culto. E também nos excita a adorá-lo, mas nos desperta a esperança de vida futura. Conhecendo Deus, eu o adoro agora e penso que no futuro haverá esperança. Então eu repouso nessa situação. Quando notamos que as indicações que Deus fornece de sua clemência e severidade são ainda inacabadas, incompletas, sem dúvida é preciso considerarmos que ele preludia obras maiores, cuja manifestação e exibição plena serão percebidas na outra vida. E de modo inverso, quando vemos os devotos serem talhados pelos ímpios com aflições, abatidos por injúrias, oprimidos por calúnias, dilacerados por afrontas e opróbios, e ao contrário, os celerados florenses prosperem, obterem a tranquilidade com dignidade, e isso impunemente, de imediato devemos concluir que haverá outra vida, na qual tanta maldade será vingada como a justiça reposta.
Quando observamos que os fiéis são com frequência castigados pelo chicote do Senhor, mais do que certamente devemos considerar que um dia menos escaparão ao seu flagelo os ímpios. Com efeito, sabemos aquela passagem de Agostinho: se agora todo pecado fosse castigado por uma pena manifesta, nada seria considerado como reservado para o juízo final. A cidade de Deus, livro 1, o capítulo 8. Por outro lado, se Deus não punisse agora abertamente nenhum pecado, acreditar-se-ia não haver uma providência divina. Então ele equilibra. Ele não pune totalmente, porque está reservado o dia do juízo, mas ele não deixa passar por cima. Então há punições neste tempo presente, não são amplas nem completas. É como quando o pai em público não pune definitivamente o filho, mas inicia os castigos, como que adiantando o que há de acontecer. Ou dá pequenos puxões, a fim de que em momento apropriado possa castigar-lhe com mais veemência e em privado. Assim Deus o faz. Por enquanto, os ímpios sofrem castigos leves, mas vem o dia do juízo final, no qual o castigo será pleno e completo. Então essa providência de Deus se manifesta hoje, quando ele restringe o mal, hora ou outra dirigindo aqui e ali com penas e castigos, mas vem o dia em que isso será completo. Nós também já vimos isso em momento apropriado, quando o cálice da ira de Deus será derramado sobre os ímpios. Então vamos passar aí a página 2 da nossa apostila. Ponto 11. A despeito de toda a evidência de Deus na criação, o homem não chega a conhecê-lo. Então, apesar da evidência, o homem ainda não consegue conhecê-lo. Vamos ver isso lá em Romanos capítulo 1. A epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 1, a partir do verso 18. Vou pedir que alguém faça a leitura, por favor, do verso 18 até o verso 24. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria atividade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Mas homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, ocultando-se pelos sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu povo entre si. O apóstolo São Paulo nos apresenta aí a ideia de que o homem tem um conhecimento de Deus. Calvino já falou sobre isso no capítulo 1, quando ele fala desse conhecimento que ele denomina como semente da religião, a qual todo homem percebe e entende a existência de Deus. Mas pelo estado de queda, ele deturpa esse conhecimento, que é o que Paulo diz aqui. Em vez de terem honrado e glorificado a Deus, fizeram o que com esse conhecimento? Deturparam. Sabendo que há um Deus, deturparam esse conhecimento. O conhecimento que nós estamos tomando aqui por verdadeiro é aquele que é dado pela revelação especial, pela Escritura Sagrada, pelo Espírito. O conhecimento geral dado pela natureza, todos os homens obtêm, porém o pecado deturpa. Então, a despeito de toda a evidência de Deus na criação, o homem não chega a conhecê-lo, não plenamente. O conhecimento é parcial e deturpado pelo pecado. A revelação não é percebida pelo homem por causa da sua estutícia.
A revelação é clara, mas a estupidez humana não deixa que ela seja compreendida. Essa doença não afeta apenas os ignorantes, mas também os cultos. Não são apenas aqueles que têm falta de conhecimento, que a ignorância atinge, mas também aqueles que têm conhecimento culto, aqueles que são os filósofos, doutores, todos são atingidos. O estado de pecado atingiu todos os homens em todo lugar, então eles são indesculpáveis. Então, a fulano não tem estudo, é por isso que não, mesmo os que têm estudo não conseguem compreender Deus na criação. São ineptos para isso, como disse o salmista. Eu vou ler lá, vamos ler nas Institutas o ponto 11. Aqueles que quiserem acompanhar aí na versão que está na apostila podem fazê-lo. No entanto, ainda que o Senhor represente tanto a si como a seu reino imortal no espelho de suas obras com tanta claridade, por nosso entorpecimento sempre enfraquecemos diante de tão nítidos testemunhos, de tal modo que nos escapam sem proveito. Olha que interessante, Calvino declara que ainda que Deus represente a si mesmo, viram que Paulo disse? O poder da sua divindade. Olha de novo lá o verso 20 de Romanos 1. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A natureza revela e manifesta a divindade, o poder eterno de Deus, seus atributos invisíveis. Mas aí Calvino diz assim, que mesmo que o seu reino imortal se espelhe nas suas obras com tanta claridade, por nosso entorpecimento sempre enfraquecemos diante de tão nítidos testemunhos, de tal modo que nos escapam sem proveito. É por isso que Paulo então diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Por isso que ele diz que nós enfraquecemos, porque somos nulos em nossos pensamentos. Somos falhos. Então eu reconheço Deus, por exemplo, no poder do sol. Aí, em vez de glorificar Deus nisso, o que a gente faz? Adora o sol, glorifica o sol, torna o sol um Deus. Vocês conseguem entender como é que o homem faz? Ele troca a criação pelo Criador, o Criador pela criação. E em vez de glorificar o Criador, glorificam a criação. Calvino continua e diz assim: quanto ao que diz respeito à criação do mundo e à sua belíssima disposição, quão poucos de nós, enquanto os olhos são atraídos para o céu, ou vagam por várias regiões da terra, voltam a mente para a memória do Criador, e não mais se detêm na visão da obra, deixando de lado o autor. É outra verdade. Nós somos prontos a observar a natureza, isso nos é comum. Quando a gente vê a natureza, pode ser um rio, um lago, um mar, ou as montanhas, ou o céu muito belo, nós paramos para contemplar. Mas quantas vezes essa contemplação termina em Deus? Quase nunca. E o objetivo, olha o Salmo 19, para vocês entenderem isso. O Salmo 19. Alguém leia, por favor, do verso 1 até o verso 5. Então o verso 1 diz assim: os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras
Os dois termos estão presentes lá em Gênesis, o capítulo 1. Quando o autor de Gênesis, Moisés, se refere à completa obra da criação, ele cita céus e firmamento. Isso inclui tudo. Os corpos celestes criados, o céu aqui é o infinito, né, o espaço, o universo como etéreo, ali os órgãos celestes, e ele se refere ao firmamento, que é o planeta. Ele diz então que esse universo proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então quando você vê o sol, você vai a Deus? Você vê uma montanha, você vai a Deus? Quando você vê pássaros cantando, você vai a Deus? É por isso que Calvino declara que, quanto ao que diz respeito à criação do mundo e à sua belíssima disposição, quão poucos de nós, enquanto os olhos são atraídos para o céu ou vagam por várias regiões da terra, voltam a mente para a memória do Criador e não mais se detêm na visão da obra, deixando de lado o autor? Então, a ideia do Salmo 19 é essa: a criação foi feita para nos levar a Deus. E ela não é um fim em si mesmo. E de fato a acusação dele é que é muito séria. Muitos poucos fazem isso. Se alguma vez somos conduzidos a considerar Deus pelo traçado e direção dessas coisas, o que é necessário que aconteça a todos, concebemos temerariamente o sentido de alguma divindade. Caímos em nossos delírios carnais ou depravações e corrompemos a pura verdade de Deus com nossa vaidade. Então a nossa tendência é reduzir aquilo que deveria glorificá-lo às nossas vaidades, né? O Everton leva a Fernanda para passear, aí encontra um pôr do sol maravilhoso. Aí, em vez dele cantar um salmo de louvor a Deus, ele mostra para a esposa, né, passa um momento ali romântico com ela, mas lá na mente dele, lá embaixo, lá no finalzinho, ele pensa assim: poxa, se eu fizer um mirante aqui e cobrar R$10 por pessoa que vai entrar aqui, eu vou ficar rico, né? É assim. O Guilherme riu, mas o Guilherme vai no rio, aí joga a vara, aí pega um peixe, né, grande mesmo, aquele que tem 2 homens para puxar para fora do rio. Aí, em vez de glorificar Deus pela obra maravilhosa de Deus, sabe o que ele faz? Ele fala assim: se eu vender isso aqui lá em Brasília, peixe lá é preço de ouro, né? Então eu vou ganhar muito dinheiro. E ele começa a pescar muito para ganhar mais dinheiro. Nós somos assim, o homem é assim, o nosso coração corrupto é assim. Nós transformamos a natureza em algo que nos é benéfico pelas nossas vaidades. A nossa vaidade faz com que aquilo que era para conduzir a Deus seja deturpado. É isso que ele considera aqui no ponto 11. Vamos então agora avançar lá, a última página, o ponto 12. A manifestação de Deus é confrontada pela superstição humana e pelo erro dos filósofos. A estupidez da mente humana é demonstrada pela multidão de deuses que ela introduz no mundo e pelo modo como se relaciona com eles. Cada indivíduo tem o seu próprio Deus. O mesmo acontece com os filósofos. Quando pretendem penetrar nos céus através do uso de sua razão, suas conclusões são as mais diversas e vãs. Vamos dar uma olhada lá no ponto 12. Aqueles que tiverem as institutas em mãos. É a página 61 e 62. Diz assim: com a temeridade e a lascívia recai na insciência e nas trevas. Dificilmente se descobriu algum homem que não fabricasse para si um ídolo ou um espectro no lugar de Deus. Então Calvino começa com uma acusação bem séria. Dificilmente se encontra um homem que não tenha fabricado um ídolo. O ídolo é aquilo no qual nós depositamos fé, segurança, esperança. Tudo que nos parece ser importante ou demasiadamente necessário,
Quando, por exemplo, nós dizemos assim: sem fulano eu não vivo, sem isso aqui eu não consigo mais existir. Tudo que você faz, você deposita ou confia naquele aspecto, naquela situação ou naquele objeto. Então as coisas podem se tornar ídolos. Ou, ele diz aqui, um espectro no lugar de Deus. Quando nós deturpamos Deus. Por exemplo, no catolicismo romano, eles dizem estar buscando Deus por meio de vãs repetições, rezas, e transformaram aquelas vãs repetições sem significado na tentativa de alcançar Deus. Como por exemplo, quando eu debati com uma pessoa que veio à igreja, nós naquela ocasião em culto público, fizemos leitura do Credo dos Apóstolos. A porta, como é comum, me procurou e disse assim: essa igreja não é evangélica? Eu falei: sim, como foi no início da reforma, não como é hoje. Eu falei: não, depois eu explico, não é hora para isso. Mas por que vocês estão fazendo oração de católico? Eu falei: não fizemos oração nenhuma de católico. Nós professamos com fé e razão um resumo da fé cristã, que é o Credo dos Apóstolos. Mas quando eu era católico, rezava essa mesma coisa. Eu falei: bom, você rezava, bem disse, repetia, sem significado, de forma vã. Nós aqui fazemos com fé e razão, repito de novo. Quer ver? Nós dissemos que cremos que Jesus nasceu da Virgem Maria. Olha aí, eu falei que é coisa de católico. Eu falei: sim, eu também sou católico, só não sou romano, quero corrigi-la. Ela aí, tá vendo? Eu disse que era. Eu falei: não, preste bem atenção. O credo é dividido nas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No que diz respeito ao Filho, nós estamos declarando pelas Escrituras um resumo de que ele nasceu, Jesus, de Maria Virgem. Nós não estamos dizendo que ela seja, continue. Nós estamos dizendo que ele nasceu dela sendo virgem. Abri as Escrituras e mostrei isso lá em Lucas. Ela leu, olhou o credo, leu de novo o texto de Lucas, coçou a cabeça e falou assim: olha, eu rezei isso aqui minha vida toda e não tinha percebido isso. Eu falei: pois é, alguém ensinou você a olhar para esse texto com outros olhos, mas ele não disse que Maria é virgem. Disse que ela foi, quando ele nasceu, é passado, depois de ter nascido já não é mais. Vocês conseguem perceber? Então, as pessoas às vezes têm um espectro de Deus. É uma imagem deturpada, embaçada, que não diz respeito a quem Ele é. Nós também fazemos isso. Às vezes, nossa mente pecaminosa, imaginamos Deus como queremos. E o diminuímos, ou às vezes exaltamos aquilo que não é para ser exaltado. Por exemplo, Deus faz milagres, não faz? Mas há quem olhe para Deus como servo do milagre, e não o milagre como servo de Deus. Vocês conseguem entender a diferença? Deus é Deus, se Ele fizer milagre ou não. Para muitos, Deus só é Deus porque faz milagre. Então o milagre tomou o lugar de Deus. Ele adora milagres, busca milagres. É por isso que tem culto do milagre, vocês já viram? Eu faço culto a Deus. Tem culto até, tem que avisar a Vitória para ela. Estão fazendo uma igreja aqui pertinho. Se pegar esse balão aqui e virar à direita e seguir, tem lá, culto da Vitória, no dia tal. Leva ela. Ela não sabe que está sendo adorada, Dona Nilda. Porque o culto da Vitória, a mim, me dá a dizer que estão adorando a Vitória, a sua neta, porque é a única pessoa que eu conheço chamada Vitória. Se bem que lá eles buscam a vitória espiritual, financeira e outras coisas mais. Nada bíblico, porque culto só é dado a Deus. Se Deus fizer milagre, louvado seja Ele. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas é um espectro de Deus que estão vendo lá. Então eu não os torno totalmente culpados, porque vem Deus embaçado. No dia que colocarem os óculos das Escrituras, a lente, vão ver Deus perfeitamente como Ele é. Que sejamos então instrumentos para conduzi-los nesta direção. Por certo modo que de uma vasta e ampla fonte brota água, uma imensa turba de deuses nasce da mente dos homens, quando cada um, com vaga licenciosidade, inventa indevidamente isso ou aquilo a respeito de Deus. Calvino é ao mesmo tempo assim, poético, mas duro, né? Ele fala assim, olha, por certo modo, como de uma vasta e ampla fonte brota água,
Uma imensa turba de deuses nasce da mente dos homens, quando cada um, com vaga licenciosidade, inventa indevidamente isso ou aquilo a respeito de Deus. Então nós vamos produzindo deuses. Como é que esses deuses vão surgindo? Daquilo que nós inventamos sobre Deus. E como há deuses no evangelicalismo? Vocês já perceberam? Alguns movimentos do evangelicalismo têm mais deuses do que o catolicismo romano. Conseguiram superar. Tem Deus disso, Deus daquilo, Deus para isso, Deus para o outro. Eles vão inventando deuses. Claro, observando aspectos de quem Deus é. E vão produzindo deuses. Por exemplo, Deus é o dono do ouro, da prata. Vocês sabiam que tem um Deus do ouro e da prata? Sim, eles adoram o ouro e a prata. Em vez de olharem Deus como aquele que supre em tudo, tomaram tudo aquilo que Deus supre e fizeram Deus. Estão olhando um aspecto correto de Deus. Deus dá tudo, sim, não nego. Porém, adoram isso em vez de adorar a Deus. Eu reconheço que Deus dá tudo e o adoro, mesmo que Ele não me dê nada, porque Ele é Deus. Mas quem adora aquilo que Deus dá, quando Deus não dá, o que acontece? Abandona Deus, ou xinga Deus, ou fica bravo com Deus, ou fala que o pastor não tem fé, né? Ou a igreja é sorveteriana, né? Eu vim aqui para ficar rico e não fiquei, e aí vai atrás da Universal do Reino de Deus para não citar nome. Já citei. E aí diz que não tem Deus aqui que dá dinheiro. Claro, Deus não dá dinheiro, Deus é dono do dinheiro, mas Ele não está aqui para dar dinheiro, porque é dele. Então, um aspecto de Deus é uma imagem desvanecida de quem Deus é. Eles não conseguem ver a realidade. E aí ele então encerra dizendo: ainda que não se diga nada, é bastante claro como é horrível a cegueira da mente humana. É horrível vermos as pessoas cegas. E aí, como no início nós vimos Calvino no Salmo 92, comentando este mesmo Salmo, nos faz considerar uma verdade, quando ele diz assim: o insensato não as conhecerá, verso 6. E isso é acrescentado com propriedade, para que saibamos que a falha está em nós mesmos, em não louvarmos os juízos divinos como devemos. Pelo termo insensato, ele quer dizer os incrédulos em geral, contrastando-os tacitamente com os crentes, que são divinamente iluminados pela palavra e pelo Espírito. A ignorância e a cegueira a que ele alude exercem domínio sobre todos sem exceção, cujo entendimento não foi iluminado pela divina graça. Nossa oração a Deus deve ser no sentido de desimpedir-nos a nossa vista e nos capacitar para a meditação sobre as suas obras. Amém? Alguém tem alguma dúvida ou algum fato a acrescentar? Deixa eu passar o microfone para que o pessoal em casa possa ouvi-lo. Boa noite. Foi falado aqui dos filósofos, né? Da questão deles, que eles têm o interesse de até penetrar os céus e tal. Eu queria saber qual é a relação, assim, uma relação correta do cristão com a filosofia, com o que os filósofos dizem, assim. Muito bem, volte lá à última página, lá no comentário, tá assim, no último parágrafo. O mesmo acontece com os filósofos quando pretendem penetrar nos céus através do uso de sua razão. Suas conclusões são as mais diversas e vãs. Qual o problema da filosofia sozinha em si mesma? Que ela nasce do homem, e o homem produz ídolos. E esses ídolos não nos fazem aproximarmos de Deus. Para se aproximar de Deus é aquilo que nós vimos semana passada e no início. O meu conhecimento precisa adorar, me conduzir a adorar Deus, a conhecer Deus. Por isso a minha filosofia, o estudo da filosofia, deve estar unido à prática cristã. Só quando houver transformação pela palavra e pela iluminação do Espírito é que ele pode penetrar nos céus. Enquanto ele não fizer isso, vai ser vã toda a descoberta dele.
porque vai ser redundante, vai ser em torno de si mesmo. Como nosso coração é corrupto, o capítulo 1 lá de Romanos mostrou isso. Tornaram-se loucos em seu próprio... Abra lá para você ver os termos que Paulo utiliza, se não são termos próprios à filosofia humana. O capítulo 1 lá de Romanos, a epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 1, a partir lá do verso 18. Mas olha o verso de número 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Depois, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Dois termos são importantes. O primeiro termo são raciocínios. O segundo termo são sábios. Em si mesmos, diz Paulo. A partir deles. Então, toda vez que a minha filosofia tenta interpretar Deus, eu erro. É por isso que eu preciso partir de Deus para interpretá-lo. A filosofia cristã tem que ter base escriturística. Então, eu posso filosofar a partir das Escrituras, porque é onde Deus se revela plenamente. Porque se eu for filosofar a partir do mundo conhecido e do meu coração corrupto, é vão. Eu termino em nulidades, como diz o texto. Mas se eu interpreto a partir da verdade verdadeira, que são as Escrituras, a minha interpretação de mundo e de mim mesmo, nós vimos isso no capítulo 1, conhecer a Deus e a si mesmo, é algo verdadeiro, porque parte de Deus e não de mim. E aí a minha filosofia toma uma direção correta. Ok? Deu para entender? Então toda filosofia deve ser analisada a partir das Escrituras. E se eu for fazer filosofia, eu devo fazê-la a partir das Escrituras. As Escrituras devem ser o condutor, o caminho pelo qual eu vou me guiar. Senão eu vou me perder em nulidades. Tá bom? Deu para entender? Vocês estão assim tão quietinhos, né? Ok? Dona Nilda. Calvino pode ser considerado como filósofo? Não. Ele, nem como teólogo sistemático, ele é um teólogo bíblico. Não é filósofo porque ele não estabeleceu um sistema de pensamento próprio, né? Na verdade, ele segue Agostinho. Muito do que ele fala vem de Agostinho, como também Lutero fez. Se fôssemos considerá-lo no campo da filosofia, não há linha própria. Ele cita muitos filósofos. Num trecho aqui mesmo, é que ele fala de Platão como um dos melhores, ele diz no trecho lá, se não me engano, não é esse o termo, mas ele diz um dos mais próprios para ser citado. E ele diz que mesmo assim ele se perdeu. Então ele não é um filósofo, ele não estabelece uma linha de pensamento que lhe é própria, pessoal. Ele não fica elaborando ideias. Ele pega e sistematiza o princípio bíblico. Por exemplo, hoje aqui nós passamos dos Salmos ao Novo Testamento. Por várias vezes que lemos ali, e eu não sei se vocês conseguem fazer isso, perceber as Escrituras nas entrelinhas. Então a verdade que ele fala, ele retira das Escrituras. Ele está cumprindo aquilo que ele faz lá na carta ao rei Francisco, quando ele diz que a ideia é sistematizar a fé cristã contra a acusação dos inimigos, diferenciando do catolicismo romano e dos anabatistas, e mostrando para o rei o que a fé cristã defende. E para fazê-lo, ele sistematiza o princípio bíblico num livro, que são as Institutas. Então ele toma os princípios das Escrituras e transforma em algo sistematizado. Não é um pensamento próprio. Tanto que ele ficou muito bravo quando tomaram os seguidores dele, ou pessoas que estavam citando como calvinistas. Nem ele nem Lutero gostaram disso. Eu acho que é um momento até apropriado para começarmos a repensar isso. Não só eles gostavam mais de usar o termo reformadores, como também os puritanos. Eu acho que não seja propício usarmos calvinismo ou calvinista, mas reformadores, que era a proposta mais própria a eles, né? Ok? Então não é um filósofo.
Vamos orar encerrando? Pai querido, obrigado por esta graça de estarmos reunidos aqui. Dar-nos, ó Deus, reconhecermos o Teu governo contínuo no mundo criado. A ponto, Pai querido, de dissipar a nossa cegueira e percebermos a evidência do Senhor na criação de forma correta. E que toda superstição humana e todo engano filosófico seja destruído pela Santa Palavra, que seja o nosso guia e nos conceda a capacidade de compreender e interpretar o mundo de forma correta, especialmente o que diz respeito ao ser de Deus. É o que nós oramos e pedimos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.